Ah, bons tempos. Uma época que a gente ligava o videogame só pra se divertir. Jogava, zerava, desligava e tava tudo certo. Mas aí o tempo passou. E hoje em dia não é mais só zerar o jogo, agora você tem que sofrer. Conquistas que parecem fáceis, mas te faz passar raiva por horas. Conquistas que exigem que você não faça nada por horas, que pedem pra você perder. Morrer de jeitos absurdos. Falar com NPCs que você nunca nem viu. E até aquelas que parecem ter sido adicionadas só pra zoar o jogador. Nós vamos começar lá do topo, onde tudo ainda faz algum sentido. Mas à medida que descemos, as coisas vão ficando cada vez mais obscuras, bizarras e totalmente sem motivo. E antes de começar, eu quero dar os créditos ao Lian GB10 que fez esse iceberg. Seja bem-vindo ao iceberg das conquistas estranhas e bizarras dos games. Essa aqui eu coloco pela sua enorme dificuldade e a quantidade de coisas que você tem que fazer para consegui-la. E é do jogo Portal, que é um jogo bem conhecido para todos. E essa conquista consiste em destacar câmeras de segurança com a Portal Gun. Um grande obstáculo para essa conquista é que você precisa destacar todas as 33 câmeras em uma única partida, a mesma partida e sem tela de carregamento. Eu vi vários usuários falando que tentaram e não conseguiram. Enfim, é uma conquista totalmente difícil. E o mais engraçado é que o nome Câmera Shy em português significa câmera tímida. E bem, tirar foto de 33 câmeras não quer dizer que a câmera é tímida, né? Essa aqui eu já coloco o comentário de um user. Tem um problema com a conquista Soul Over It. Eu já tinha um caderno dourado e cheguei ao topo da montanha 50 vezes. No entanto, o jogo e a Steam não contabilizaram minhas escaladas. Tive que contar de 1 a 50 por conta própria. Na verdade, eu anotei os números em um papel. Então finalmente consegui a conquista. Mas o Steam não me deu o Soul Over It. Eu gosto muito desse jogo, mas essa experiência me deixou decepcionado. Eu vi vários usuários reclamarem da mesma coisa, que fizeram tudo o que tinha que fazer, mas a conquista não foi contabilizada. E a conquista se trata de você chegar ao topo da montanha do jogo Getting Over It com apenas 50 escaladas. E sim, é bem engraçado, mas esse é o nome da conquista, do jogo Stanley Parable. E é por isso que está nesse iceberg. A descrição dela é: impossível pegar essa conquista. Essa conquista virou um meme na comunidade e muita gente tentou consegui-la na base de mudar o código do jogo ou algo assim. Pelo que eu entendi, na versão Deluxe, muitas pessoas conseguiram de forma aleatória, e nessa atualização realmente ficou impossível, literalmente, né? Esse é um dos meus jogos favoritos, e eu sei que todo mundo conhece, que é o Minecraft. Nessa conquista você basicamente tem que levar o Ghast até o mundo normal e matá-lo. E essa está aqui pelo simples fato de se tratar de uma conquista secreta e que muita gente nem tinha ideia do que fazer. E também carrega uma teoria absurda e bem curiosa. Uma aliança incômoda sugere que o Ghast não pertence originalmente ao Nether. Ele teria sido banido para lá. Segundo a teoria, no início do mundo do Minecraft existiam criaturas gigantes antigas, cujos restos hoje são fósseis antigos. Quando os Endermen surgem no mundo superior, essas criaturas começam a ser exterminadas, e os Endermen seriam os responsáveis por essa extinção. Os Ghasts foram poupados porque os Endermen precisavam deles para o seu plano maior, invocar e manter o Ender Dragon. Em vez de matar os Ghasts, eles os exilaram para o Nether, e no exílio os Ghasts passam a produzir lágrimas, causadas pela tristeza e sofrimento. Essas lágrimas são essenciais para criar os Cristais do Fim, que curam e permitem ressuscitar o Ender Dragon, provando que os Ghasts são parte vital do domínio do dragão. Com o dragão estabelecido, os Endermen então iniciam a fase final do plano, e mover todos os blocos do universo, até que reste só o The End, o vazio, o absoluto. E por isso que eles se chamam Fim, porque nada vem depois. E assim a conquista fala em resgatar o Ghast, porque originalmente o mundo superior era seu verdadeiro lar, e o Nether é apenas seu local de exílio. Essa é a conquista do jogo Yakuza 0, e só o nome já chama atenção, e para consegui-la, se trata de assistir um vídeo picante na Gandara. E para quem não sabe, Gandara é um local no jogo que é possível assistir vídeos eróticos por 800 ienes. Para conseguir essa conquista, você precisa reproduzir gravações de áudio perto das câmeras de teste vitrificadas na seção abertura antiga. E também não achei nada demais, a não ser o usuário que notou algo em comum ao tentá-la. Agora eu vi todas as portas que foram mostradas nas orientações, mas notei algo em comum. No momento que aperto o quadrado para ativar a porta, uma voz aparece dizer "não". E então Kevin Johnson fala: "Não fiz nenhum hack no meu PS3 ou no disco. Realmente quero platinar esse jogo, mas esse troféu está no meu caminho". Bully é um jogo de mapa aberto, gigantesco e bastante polêmico. E cara, Bully é um dos meus jogos favoritos. Eu sempre joguei, tanto no PS2, PC, Xbox e etc. Essa conquista se trata de beijar 20 garotos com um time. Como o Bully foi lançado em 2006, em um mundo muito homofóbico, essa conquista só atribuiu ainda mais para que esse jogo fosse mais polêmico. E também não é só por essa conquista.
Outros fatores fizeram o game ser banido em vários países. E já vou adiantando, é bem embaraçosa. Depois que Snake terminar de falar com Otacon, vá para a sala esquerda, contorne a lateral em direção à porta estanque, tomando cuidado, pois há um guarda entre você e a porta. Uma vez dentro do convés A, aposentos da tripulação, desça até uma sala cheia de armários. 2 armários têm pôsteres de mulheres, que podem ser abertos. Com o armário aberto e olhando para o pôster em primeira pessoa, ligue para o Otacon no 141.12. Ele deve repreender Snake por não estar fazendo nada melhor. E se ele disser algo sobre os armários, basta fechar o codec, olhar para os posters novamente e tentar. E sim, vocês entenderam, o cara tava fazendo aquilo olhando para os pôsteres. Cara, que bizarro. Essa é para os curiosos que gostam de revirar os bichos nos jogos dessa franquia. Mas especificamente nesse game, você tem que revirar 10 para conseguir essa medalha. E esta aqui é pelo fato de você ter que virar um gari no Pokémon, cara, é inacreditável. Vindo do Garry's Mod, nessa conquista é concedida apenas jogadores que encontrarem Gary Newman. E bom, Gary Newman é o criador do jogo, e um servidor de Garry's Mod. Atualmente é impossível obtê-la sem métodos externos, devido à sua aposentadoria do jogo, a menos que ele aceite participar de um evento em um servidor de Garry's Mod novamente. E sim, com isso é praticamente impossível conquistá-la. Sacanagem colocar essa conquista. Alguns usuários conseguiram apenas hackeando sistemas de troféus da Steam. E pelo jeito, atualmente é o único jeito mesmo. Presente em Dead Rising 2, é desbloqueado quando Frank tira uma foto que vale pelo menos 1000 pontos de erotismo. O mais engraçado é que a foto não tem nada a ver com coisas eróticas, é só várias cordas rosas meio bizarras. Contendo ela no FIFA 10, nela você tem que abandonar 5 partidas enquanto perde no Xbox Live, ou seja, ser um péssimo perdedor. Muitas pessoas já acham essa conquista engraçada, alguns odeiam ao mesmo tempo que são viciados em FIFA, então querem perder, mas também querem ganhar todos os troféus. Então se você é um cara competitivo, nunca vai conseguir esse troféu. No jogo da família da pesada, e sim, esse jogo eu joguei muito no Xbox 360 na época. Mas claro, além de seu desenho extremamente polêmico, o jogo também iria ter algo assim. Nessa conquista é obtida na fase sem queijo, por favor. Depois de consertar o guindaste e atravessar para o apartamento, vá até o corredor e Quagmire estará lá na cama no terceiro quarto à esquerda. Basta ficar parado lá por 30 segundos e a conquista será sua. O bizarro é ficar 30 segundos em um quarto com Quagmire, né? Porque, pra quem não sabe, esse cara é o cara mais criminoso que eu já vi no desenho. E quem quiser, eu posso fazer um iceberg sobre esse maluco. É só deixar no comentário se apoia essa ideia. Agora, outro jogo / desenho polêmico que eu acho que todos conhecem é o South Park. E esse jogo é o meu jogo favorito da franquia. Porém, a conquista é bizarra. Ela se trata de você assistir seus pais fazendo aquilo por 60 segundos. Sim, isso é extremamente bizarro e errado. E sim, eu lembro que quando eu estava jogando eu vi essa cena, mas eu passei muito rápido. Eu nem consegui pegar a conquista. E uma curiosidade, você só pode conseguir ela em uma missão que é aquela que você fica minúsculo e enfrenta alguns gnomos. Ou seja, é uma conquista perdível. E essa é do meu jogo favorito, que é o Terraria. E para obter essa conquista você precisa beber água debaixo da água, usando o item de água engarrafada, enquanto estiver se afogando e prestes a morrer. Um fato é que apenas 3,3% conseguiram a conquista. Engraçado porque eu achei ela bem fácil. E eu vi gente falando que era bem difícil porque muitos players têm preguiça de fazer aquela bancada de trabalho reforçada, e que é necessária para fazer a água engarrafada. É uma conquista secreta em Nier Automata. E é bem polêmica essa. Nela você tem que tirar foto por debaixo da sala da 2B. E cara, isso é muito errado. E com certeza gerou muitos comentários incluindo protesto a essa conquista, como esse. Não é como se isso nem fosse punir alguns estados? Você pode literalmente tirar foto por debaixo da saia de alguém e não sofrer nenhuma consequência, além de ser uma reputação péssima. Enfim, na minha opinião isso obviamente é muito errado e questionável, e você nunca deve fazer isso na vida real. No jogo Sabotador, a ideia aqui é fazer o sem acender 100 cigarros. Existem duas maneiras para fazer isso: ficar parado e apertar o botão de esquerda no mouse, ou simplesmente ficar parado por um bom tempo. Obviamente, é muito mais prático apertar o mouse, porque se você ficar parado por muito tempo, vai demorar um século para fazer isso. Você precisa estar do lado de fora para acender um cigarro, e para não enlouquecer, o melhor é tentar lembrar de acender 1 ou 2 cigarros depois de cada missão ou evento de jogo livre. E é claro, essa conquista pode se tratar de forma polêmica, porque faz referência ao vício do cigarro, e pode trazer vários malefícios para o ser humano. Essa conquista é do jogo Goat Simulator, e nela você tem que simplesmente crashar o jogo. E para fazer isso você tem que pressionar a tecla Shift para abrir o console digitando Begin BVT e sem aspas, e pressionando Enter. A conquista obtida ao você reabrir o simulador após uma falha. Cara, eu nunca vi uma conquista que você tem que crashar o jogo.
Boa sacada dos desenvolvedores. Há 9 anos atrás, o meme de um cara falando que é quarta-feira, meus amigos, e depois gritando, provavelmente em forma de alegria, viralizou e o jogo Postal Brain Damage se aproveitou disso e criou a conquista It's Edge's Day, my friends. Nela você tem que achar uma sala secreta, e tem que ser na quarta-feira para funcionar, e ao entrar na sala você encontrará a moldura de um animal. Em Caveman, essa possivelmente é a mais difícil de obter em todo o jogo. Consiste em zerar o jogo na dificuldade normal, com um jogador usando exclusivamente uma pedra, sem sofrer dano e sem usar nenhum power-up. Embora a descrição possa dar uma impressão de ser impossível, é possível sim. E pelo que eu entendi, apesar de ser um jogo bobo, as conquistas são extremamente complicadas e complexas. Em World Box, a dificuldade dessa conquista é fazer o Greg aparecer. Greg é uma criatura muito singular e misteriosa, com aparência amarela e é um ser muito estranho. Ele significa o medo dos habitantes em desastres naturais. E eu vou falar alguns requisitos para que o Greg apareça. Era do Desespero ativada, 1000 pessoas, 3 cidades e uma mina. Outros desastres habilitados no menu Leis Mundiais. A opção Greg está habilitada no menu Depurar e já existem menos de 2 Gregs no seu mundo. Depois disso, recomenda-se ativar a velocidade sônica para acelerar o progresso. E desativar os desastres naturais para aumentar as chances de aparição do Greg. Muitos usuários do Reddit falam que é praticamente impossível achar essa entidade no game. E confia que quem fez isso foi sem querer na época. Conquistada em Lollipop Chainsaw, essa você pode conseguir nos primeiros momentos do jogo. Ao ficar parado um momento com a personagem Juliette, gire a câmera para baixo. Juliette se protegerá do tarado que tentou ver debaixo da saia dela. Ela gerou uma certa polêmica com o pessoal do Reddit. Alguns acharam que a conquista é divertida e outros acharam ofensivo, e alguns dizem se tratar de uma brincadeira inofensiva. Mas é claro, como eu disse na conquista anterior, sim, isso é polêmico e errado, mas na vida real, no jogo não passa de uma brincadeira que os devs colocaram. Do jogo Universe Sandbox Legacy. Cara, essa é absurda de complexa, vocês vão entender isso. Primeiramente, nessa conquista você tem que desvendar o código nele. Use as setas do teclado e as letras A e B do teclado para inserir o código, sempre que estiver dentro do Universo Sandbox. Um artigo da Wikipedia sobre o código Konami aparecerá no menu lateral, assim como a mensagem Conquista desbloqueada. Na primeira vez, você deve inserir o código. E percebi que outros jogos com conquistas relacionados a códigos trapaça também usam o código Konami, então vale a pena memorizá-lo para desbloquear futuras conquistas na Steam. E agora, vamos desvendar o segredo. Resultados de milhões de anos de computação. É uma referência ao canone de um famoso romance sátiro de ficção científica chamado O Guia de Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams. Resumindo, a humanidade constrói uma IA sofisticada para resolver a pergunta fundamental. Qual é a resposta para a vida, o universo e tudo mais? Séculos e milênios se passam enquanto a IA dedica todo o seu poder de processamento à pesquisa da resposta. Finalmente, quase no fim dos tempos, a IA descobre a resposta. 4.2. Basta pressionar as teclas 4 e 2. E sempre que a janela do modo livre do universo estiver selecionado, uma lista de artigos da Wikipedia relacionados ao canone de O Guia do Mochileiro aparecerá no menu lateral e a caixa Conquista desbloqueada será exibida na primeira vez que você tentar. Um comentário de um user, antes de descobrir como conseguir, pensou numa teoria elucidando a conquista. Segundo a Wiki, existe uma teoria de que, se alguém descobrisse a resposta para a vida, o universo e tudo mais, tudo desapareceria, e algo ainda mais bizarro e inexplicável tomaria seu lugar. Enfim, é uma conquista bem curiosa e completamente complexa. Em Último Guardião, você tem que ver o Trico defecando, e pra quem não sabe, o Trico é o nome da besta semelhante a um grifo em The Last Guardian. Sua aparência é uma concentração de cachorro, pássaro e gato. Ele defecará aleatoriamente. Havia muitas teorias em cima disso, falando que ele poderia defecar só em um certo lugar, mas não, o evento pode acontecer a qualquer hora. Em Heisorama, esse troféu é obtido após pegar todas as conquistas do jogo. Mas tá aí o problema, muitas pessoas conseguiram todos os troféus, mas a conquista não veio. E eu trago um comentário desse user aqui. Sinto muito, mas se você vir em busca de uma solução, não é sobre isso que eu estou postando. A solução está no subtítulo, Conquiste todas as conquistas, e essa conquista será desbloqueada, mas não é o caso. A conquista sim está com bug. Percebi que ninguém aqui tinha presumir que estava com bug porque compraram o jogo, e jogaram logo no início. Um funcionário da THQ escreveu nos fóruns de 27 de outubro de 2009 que eles estavam cientes do problema. Terminei o jogo ontem, 9 de dezembro de 2009, e a conquista não apareceu. Entrei em contato com a THQ e o que acredito que todos deveriam fazer. Informei que vi a postagem deles, mas queria saber uma previsão para a correção. Recebi uma resposta um dia depois.
dizendo que a desenvolvedora ainda não havia informado uma data estimada para a correção. Então, se você é um jogador que busca completar tudo, talvez queira esperar que isso seja corrigido, já que 900/1000 é a pontuação máxima possível para esse jogo até o momento. Sei que não é a solução que você esperava, mas espero que essa informação adicional seja pelo menos um pouco útil. E vários outros comentários que na época reclamaram da THQ Xbox devido ao bug. E também trago um comentário recente de 2024, ou seja, depois de 15 anos, a THQ ainda não resolveu esse problema. É uma pena que seja intangível. A probabilidade de algum se interessar por isso é praticamente nula. O jogo é antigo, e nem sequer é recompatível, e é licenciado. Eles ganham tão pouco dinheiro que nem vale a pena. Ou você joga e aproveita para conseguir 900G com relativa facilidade, ou não joga. E é tudo que você pode fazer. Eu não vou deixar uma conquista me impedir de aproveitar um jogo. Bom, esse tópico não se trata de uma conquista, mas de uma polêmica em relação a ela. É bom, se trata de métodos geralmente utilizando softwares externos ou jogos específicos, para desbloquear conquistas de forma rápida e automática, sem a necessidade de jogar o jogo da maneira pretendida. Mas muitas pessoas falam que isso está perdendo o controle. Há diversas discussões sobre isso no Reddit. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo específico falando sobre isso, por se tratar de um assunto extremamente largo e polêmico. Bom, esse foi o Iceberg. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Comenta aí qual dessas conquistas você achou mais controversa. Muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!